Muito bem. Neste momento eu falei a vocês que temos homenagens também. Eu estou aqui só para mostrar para vocês a apostila completa das 6 semanas, que vai estar disponível no grupo dos dirigentes. Tá? Então, vocês aí façam o plano, orem a Deus, encarreguem alguém que ama os perdidos para a sua salvação. Muito bem. Estivemos realizando por alguns meses o curso de formação cristã, com ênfase em liderança. Quero agradecer desde já ao pastor Alan Vaz, que conduziu este curso, que contou com dezenas de participantes, entre os quais, com o mínimo de frequência que foi concordado com os alunos, todos os 44 que vão ser mencionados aqui essa noite receberão um certificado, uma singela lembrança de nossa igreja, como reconhecimento. Tudo que se faz na igreja, a gente tem que levar em conta a palavra reconhecimento. E vamos reconhecer esse empenho destes irmãos que estiveram estudando. E muitos deles estavam aqui até sendo dirigente de congregação. Muito bem. Mas também é importante agradecer, porque uma das aulas, a meu pedido, foi ministrada pelo pastor Renato e pelo pastor Leandro, a respeito do assunto prático de tesouraria e secretaria. Nossa gratidão aos irmãos que fizeram esse esforço e adicionaram a nosso pedido essa aula prática, para que os obreiros conheçam de perto e melhor como funciona a nossa igreja. Eu quero agradecer então ao pastor Allen e farei a chamada, não é, pastor Allen? O senhor está com os nomes aí? Muito bem. E à medida que eu chamar esses nomes, ele fará a entrega desse certificado e vocês se postam aqui para uma foto e nós vamos já dar seguimento. Adenir Alves. Você diga pronto, porque assim eu não vou nem olhar para lá. Dejair Barbosa. Dejair Barbosa. Darivaldo Silva. Daqui. Cadê? Ô, Dejair, venha. Darivaldo Silva. Célio Campos. Carlos Ramalho. Camila Cristina. Quem é? Não veio? Benedito Pereira. Pastor Benedito. Antônio, como é aqui? Antônio Amaro. Anderson Moura. Almir Xavier. Felipe Dias. Eric Godoy. Elias Lopes. Pastor Elias, está ali. Elcio Santos. Diego Moreira. Genésio Silva. Gilberto Shoa. José Ledjane. Joel Silva.
João Botaire, João Alves, Jair Alves, Jackson Santos, Isaías Souza. Isaías quem é? Henrique Carvalho, Kaique Silva, Juliana Dias, Juliana está aqui, José Barbosa, Oséias Melo. Se vocês quiserem ocupar esses degraus aqui, olha, para sair numa bonita foto. Oséias Santos, Moisés Cavalcante, Moisés Rocha, Miro Evani, Matusalém Ferraz, Luiz Gomes, Luciomar Silva, Rafael Silva, Poliana Elias, Paulo Custódio. Parabéns para as irmãs que vieram participar, hein? Olha aí. Tiago Pinto, Ricardo Bonifácio, Williames Santana, está presente Williames Santana? William Rodrigues, Wagner Santos, Pastor Allen, dê a sua saudação aos formandos. Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs, quero agradecer a Deus a vida do nosso pastor, agradecer à igreja, aos dirigentes e a cada um deles aqui, que durante 12 semanas nós estivemos juntos, aprendendo uns com os outros, e que Deus possa fazer nascer, multiplicar essa semente que foi plantada nesse período. O ano que vem nós começamos de novo, então logo logo a gente divulga as lições. Meu muito obrigado ao pastor, a todos os dirigentes, à igreja e a cada um dos participantes. Que Deus abençoe e continue frutificando na vida deles. Muito bem, para o aplauso de vocês, a turma, primeira turma, curso de formação cristã. Eu vou pedir uma oração. Muito bem. Cadê o pastor Renato, pastor Leandro, que também nos ajudaram em uma das aulas? Muito bem. Nos coloquemos de pé para orar, por gentileza. Vamos agradecer ao nosso Deus. Eu queria convidar o aniversariante, pastor Caetano, para fazer a oração. Vou levar tudo. Malicinha, tira foto comigo aqui, o pastor Caetano. Nós dois nascemos em dezembro.
e no Paraná. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. No ensejo eu aproveito para parabenizar todos os formandos, os professores e orientadores desse curso. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Querido Pai Celestial, nós glorificamos o Teu nome, agradecidos, porque ao concluir esse curso, Senhor, os Seus servos estão recebendo agora, fazendo jus ao seu diploma, ao seu certificado. Rogamos a Tua bênção sobre a vida de cada um deles, para que eles possam cada dia, Senhor, frutificar na Tua obra, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nos coloquemos de pé, por gentileza, mais uma vez. Vocês receberam uma apostila, e eu não me estenderei sobre todo este assunto, mas é apenas para iniciar uma reflexão que nos aguarda para os próximos dias. Evangelho de Nosso Senhor segundo Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Vamos lá? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Tem alguém do seu lado? Ore por ele. Senhor Deus, mais uma vez a tua igreja se reuniu, e neste momento para meditar nos textos sagrados das tuas escrituras. Abençoe grandemente teu povo, fortalece a tua igreja, multiplica o número dos salvos. Pai Celestial, precisamos do Senhor. Aceita a nossa oração aqui, ó Pai. Deus eterno e Deus bendito, oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seus lugares. Muito bem. Evangelização em 10 passos. Quem não tem essa apostila? Quem não tem? Todos receberam? Tem ali na entrada, na recepção. Tem lá na entrada. Pode buscar lá. Fica à vontade. Rapidamente, vamos lá. Vai acompanhando aí você já vai procurando qualquer correção para fazer. Aqui é realmente para tomar uma iniciativa sobre o assunto, que vai ser muito ventilado. O que está em PDF é diferente do que está aqui. O que virá pelo pastor Paulo Gonçalves é diferente também, porque o assunto é inesgotável. Pastor Paulo diz que pode tomar 300 horas falando de evangelização. Eu fiquei admirado, mas também acreditei. Que maravilha, glória a Deus por isso. Então, um homem muito animado, gostei demais. Conversamos por 1 hora, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Vocês vão gostar facilmente. Então, meus irmãos, estou olhando ali para a ETAD, e estou me lembrando que a ETAD encerra suas aulas, não sei se é na sexta-feira agora, ou na outra, o senhor sabe dizer? A ETAD, e depois retoma na segunda sexta-feira de janeiro.
As matrículas estão abertas. Entre em contato com o pastor Abel. Vamos lá. O que é evangelizar? Vamos ler junto? Vamos lá? É fazer um relato. É contar a história de Cristo. Isto é o evangelho da maneira mais simples para se dizer. Agora, como é que se apresenta o evangelho? Primeiro, você tem que apresentar más notícias. Porque evangelho quer dizer boas notícias. E depois das más notícias, você traz as boas notícias. Então veja lá. As más notícias vêm antes. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, é uma realidade, não é? Que deve ser apresentada na evangelização. A situação trágica da queda do homem. Em seguida, as boas notícias. Glória a Deus por isso. E quais são? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, 8 e 10. Amém, irmãos? Então, a apresentação do Evangelho tem que ser completa. Das más notícias, inicialmente, e das boas notícias. A seguir, o resumo da mensagem. Não cumprimos os mandamentos de Deus. Estamos debaixo de condenação. Pelo arrependimento, estamos habilitados a esta vacina contra a morte eterna. Então, o arrependimento é a porta de entrada para experimentar a salvação. Situação nas igrejas. Faltou escrever aí, sobre evangelização. Você pode acrescentar. Situação nas igrejas sobre evangelização. Veja se não é verdade. Quem sabe mais, faz menos. Os mais sabidos, os mais formados, parece que são os que evangelizam menos. E depois, quem sabe menos, é o que mais faz. É uma coisa contraditória, mas veja se não é essa uma realidade. O que é evangelizar? Então você pode pôr aí antes. Evangelizar é 3 coisas: uma ordem de Deus, missão da igreja e necessidade do mundo. Sim ou não, irmãos? A evangelização, ela corresponde a essas 3 realidades. É uma ordem de Deus, é a missão da igreja e é a necessidade do mundo. É o texto que nós lemos inicialmente. Os 10 passos. Primeiro, orar. 1 Timóteo 2, 1 a 5. A primeira frase. Sempre eu destaco essa frase. Admoesto-te, pois, antes de tudo, inclusive a evangelização. Estamos dispostos a evangelizar, queremos evangelizar. Podemos não estar fazendo isso, mas precisamos fazer, por gratidão pelo menos. E aí, o que temos que colocar em primeiro lugar é a oração. Amém, irmãos? Você coloca no seu coração, vou evangelizar. Então ore a Deus sobre isso. Você lê o texto todinho depois. Ou seja, não deixe Deus fora deste assunto. É sua vontade e prazer que o Evangelho seja conhecido. Deus quer que os pecadores sejam salvos. Como é que termina o texto de Timóteo? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Louvado seja Deus. Devemos orar por oportunidades para compartilhar o Evangelho. Eu disse a vocês aqui na última oportunidade, se eu não me engano, que é a oração
que o nosso Deus responde rapidamente. Você se lembra disso? Senhor, eu quero falar de Jesus para alguém. Rapidamente vai aparecer alguém para você falar de Jesus. Quantos já tiveram essa experiência? Deixa eu ver. É só fazer a experiência. É só orar. Deus vai preparar alguém. Ainda hoje, se você pedir isso, você poderá ver o resultado. Eu pus aí oração na calçada, oração pelos cultos. Eu quis me lembrar aqui daqueles que trabalham no atendimento da igreja. Estão lá fora. Sabe o que eu estou fazendo aqui na sede? Eu não sei se eles estão fazendo isso. Eu pedi a eles que eles tenham folhetos, e ficam ali na entrada da igreja, na calçada. Estão fazendo isso? Olha lá, já deu ok. E a pessoa passa na calçada, eles oferecem o folheto. Mas quando a pessoa já vem vindo pela calçada, ele já tem que orar. Deus, abre o coração dessa pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelização até aí. Porque às vezes ficam os porteiros conversando, falando disso, falando daquilo, falando se a seleção vai passar ou não vai. Não, irmão. Você aproveita que está lá na porta e fala de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? A pessoa está passando para lá e para cá, nunca entrou na igreja, faltou você fazer esse convite, entregar um folheto. Façam isso, vai dar certo. O segundo passo, planejar. Para evangelizar, oramos, mas planejamos também. Não é? Olhe lá. Faça planos para estar com pessoas não crentes. Ah, com não crentes não, pelo amor de Deus. Ora, você vai evangelizar os crentes? Então você tem que fazer plano para estar com os não crentes também. Não é? Encontrar alguém. Pensamos muitas vezes que estamos com a agenda muito ocupada e não temos tempo para apresentar o Evangelho. Olha só o que a gente diz. Estou esperando a saúde melhorar, estou esperando os estudos terminar, estou acompanhando meu filho na escola, estou esperando até a aposentadoria, depois eu evangelizo. Estou esperando uma promoção, agora estou num cargo muito pequeno, estou até sem coragem. Estou esperando ter disposição, ando meio desanimado, e etc, etc, etc. É só esperando, só esperando. Não, não. A gente tem que fazer isso, um plano na nossa vida. Fazemos plano para tantas coisas menos importantes. Então, vamos planejar a evangelização. Quantos entenderam? Terceiro passo, aceitar essa missão. É uma missão dada por Deus. Achamos que isso é tarefa de pregadores, ou de alguém que é treinado e pago para isso. Nossa iniciativa pode ser a resposta de oração de alguém, em favor de outros para comunicar a palavra de Deus. Já disse isso aqui, que muitas vezes alguém aparece em sua frente e o Espírito Santo de Deus diz, fale para ele. E você diz, mas eu não sou pregador, eu não sou um oficial da igreja, eu sou só um crente. Não é? Pois pode saber de uma coisa, alguém está orando por essa pessoa passou na sua frente e você é a resposta de oração. Você pode agradecer a Deus por isso? Você vai comunicar o Evangelho. Que coisa maravilhosa. Você vai até se admirar, não é? De quanto Deus vai te usar. Quarto passo, cumprir o principal dever. Se quiser pode pôr a palavra principal, é o principal. Milhares de cristãos jamais diriam que possuem o dom da evangelização. É verdade. Muitos deles dizem, eu não tenho esse dom, pastor. Não tenho esse dom. Meu dom é ir na igreja, sentar, assistir o culto e ir embora. Esse é meu dom. Não é? Não. Vamos ver. Evangelizar pode não ser um dom, mas continua sendo nosso dever. Bendito seja o nome do Senhor. É verdade. Alguns têm mesmo um dom evangelista. Filipe, o evangelista, foi separado diácono, depois apareceu como evangelista. Não é isso? Então, porque formalmente
A Assembleia, no capítulo 6 de Atos, separou Filipe para diácono. Mas daqui a pouco ele estava evangelizando o eunuco, evangelizando Samaria, evangelizando Cesareia. Então, uma coisa é o título que você recebe na igreja, outra coisa é aquilo que Deus vai lhe dar de um dom, o dom de evangelista. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá. Mas todos podem cumprir o dever. Vamos ver se é todos mesmo? Atos 4:29. Será que eu estou no meio disso, pastor? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Quem são servos aqui? Deixa eu ver. Amém. Então são todos. Todos. Pastores, não pastores, todos somos servos. E podemos, com ousadia, falar a palavra de Deus. Mateus 28, já lemos. Quinto passo. Vamos recapitular? Orar, planejar, aceitar a missão, cumprir o dever, ser fiel a Deus acima de tudo. O que quer dizer esse passo? Esteja mais preocupado com a glória de Deus do que com a reação das pessoas. Quando a gente vai evangelizar, entra esse medo. Como vai reagir o meu ouvinte? Não evangelizar é recusar viver no temor do Senhor. É não querer o que Deus quer. O que Deus quer? A evangelização. Então, quando eu não evangelizo, eu me recuso a isso, eu estou enfrentando ao próprio Deus, naquilo que Ele mais quer. Amém, meus irmãos? Desculpas para não evangelizar. Vamos lá, recapitulando, hein? Estar ocupado, estar cansado, não querer ser incomodado, não querer incomodar o outro, levar em conta o sentimento das pessoas, não querer causar embaraço aos conhecidos e parentes. Não queremos parecer pessoas atrasadas, antiquadas. Não queremos ter ferido o nosso próprio orgulho. O que quer dizer essa última frase? Quer dizer, e se for rejeitado? E se eu for confrontado? E se eu não for aceito naquilo que estou dizendo? Vai me ferir. Não se preocupe com o seu orgulho. Se preocupe com a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus que precisa ser glorificado. E aí diz Romanos 1:18. Olha aí. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Nós não podemos deter a verdade em injustiça. A verdade tem que ter livre curso. Você tem que ser um canal da verdade de Deus. Você pode louvar o Senhor por isso? Sexto passo. Nesse ritmo vamos acabar, hein? Sexto passo. Arriscar. Evangelizar também é correr risco. É ter ousadia. Veja aí. A atitude de ser fiel a Deus está relacionada a de correr o risco. Por timidez ou não, hesitamos em conversar com os outros sobre o assunto do Evangelho, que os possa, você pode tirar aí o verbo deixar, pode apagar, que os possa ofender ou constranger. Parece cansativo e perigoso. Pensamos em deixar isto para outros. A outro vai evangelizar. Eu vou ficar aqui tranquilo, não vou correr risco, não vou embaraçar ninguém, sou tímido. A gente vai arranjando as desculpas, não é? E vamos deixar para os outros. Mas quando você tem essa timidez tão grande, aqui vão alternativas para você. Olha lá, com atenção, as alternativas. Você pode convidar outros para cultos, reuniões, em que o Evangelho vai ser pregado. Você mesmo não vai pregar. Você mesmo não vai dar o seu testemunho ali. Mas comece assim, convide pelo menos para que venha ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Convida para assistir ali nos grupos sociais da igreja. Hoje em dia está muito disseminado isso, não é? Você pode até mandar a mensagem que já tem gravada na playlist da igreja.
Olha aí quantas oportunidades. Depois, você pode compartilhar um livro. Você não tem muita coragem de evangelizar, mas você pode adquirir um bom livro, perguntar para o dirigente qual é um bom livro que se fala do Evangelho, e orar a Deus. Deus vai te dirigir para uma pessoa e você entrega o livro para a pessoa. Isso também é evangelizar. Faz uma dedicatória. Quantos estão entendendo isso? Amém, irmãos? Você pode compartilhar um testemunho da sua vida, de uma experiência com Deus, da sua salvação, batismo com o Espírito Santo, a cura. Você pode inclusive conquistar a amizade e no futuro realizar a evangelização. Talvez você não vai evangelizar hoje, mas se você soube se apresentar, um dia essa pessoa lembra de você. Você pode oferecer o seu telefone, seu nome, e um dia ela pode te ligar, e você pode anunciar o Evangelho para ela. Você pode agradecer a Deus por isso, amém, irmãos? Eu servi o serviço do exército, lá no interior não era quartel, tiro de guerra. E quando terminaram 6 meses do TG, tiro de guerra, eu fui para minha casa e fui tocar minha vida. De repente, na semana seguinte, me liga o sargento do exército. Euclides, tudo bem? Tudo bem. Ele me chamava de Vaz. Vaz! Aquele grito, né? É o seguinte, eu penso todos os dias, naquele dia que você apresentou o Evangelho para todos os atiradores. O padre da cidade tinha ido lá, antes da formatura, e o padre tomou 1 hora, falando do que ele acredita. Aí o sargento me disse: Euclides, eu tinha 18 anos. Euclides, você tem coragem de falar do Evangelho para esses atiradores aí? Falei, se o senhor me der a oportunidade. Irmão, foi 1 hora. Foi de Gênesis até Apocalipse. Glória a Deus. Eu não sei como eles suportaram aquilo. 1 hora. Mas aquilo ficou na memória dele. Hoje, nós temos um pastor das Assembleias de Deus que foi daquela turma. Mora lá no interior, perto de Presidente Prudente. Era pipoqueiro. Pipoqueiro na cidade. Vendia pipoca, é isso que eu quero dizer. E esse, estou tentando lembrar o nome dele, mas muito bem. Aí, este homem me ligou e disse: Euclides, eu preciso muito que você me leia um salmo. Eu estava no meu trabalho, no escritório de uma torrefação de café. Eu falei: pois não, sargento. Sargento Adib Muris Saker. Ele era de descendência libanesa. E eu li um salmo para ele. Pensei, tá bom, né? Benção. Orei por ele. Agora eu já tinha uns quase 19 anos. E aí, outro dia ligou de novo. Depois, na outra semana: Euclides, você não se aborrece não? Eu vou ligar sempre para você, viu? Porque a palavra de Deus faz bem para mim. Você pode glorificar a Deus por isso? Se ele se converteu, eu não sei, mas Deus me deu essa grande oportunidade. Então evangelizar é abrir portas, irmão. Pode não ser hoje, mas amanhã você pode ganhar alguém para Cristo. Louvado seja Deus. Esses dias eu fui tomar um açaí. Pastor também toma açaí. Amém, meus irmãos? Eu fui tomar um açaí. E quando cheguei lá, a moça me atendeu muito bem. E quando ela terminou de atender, ela disse: Deus te abençoe. Eu falei: opa, você falou de Deus? Espera um pouquinho. Aí tirei meu cartãozinho de visita, entreguei para ela. Ah, muito bem, já fui nessa igreja. Falei: opa, vamos continuar aqui. Você já foi? Já fui num culto lá de quinta-feira. Que bênção, vá mais. Como é o seu nome? Sara. Pronto, nome de crente, glória a Deus. E aí vai, irmão, tenho certeza, me deu até um copinho de açaí de graça. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu digo para vocês que evangelizar não é difícil, irmão. É simples,
É simples, é não complicar. Você pode abrir portas. E eu tenho certeza que uma hora dessa ela vai aparecer aqui. Porque se ela não vier aqui, o açaí lá eu vou tomar. Você pode ter certeza. Vamos lá. Preparar-se. Não basta você somente correr risco. Para evangelizar você pode se preparar. Olha o último versículo lá embaixo. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Bendito é o nome do Senhor. Tem que se preparar, tem que estudar mesmo. Eu louvo a Deus que Deus levantou esse homem no Brasil e a gente quer conhecer. Eu quero conhecer os melhores. Eu quero conhecer os melhores que tiver. De ponta a ponta no Brasil, o que eu puder trazer para Pindamonhangaba, eu quero trazer. Veja só, não evangelizamos, pois consideramos estar despreparados e mal equipados. É uma verdade. Não sabemos como fazer a transição da conversa. Como mudar de açaí para evangelho, entendeu? Entendeu? Isso chama transição. Então a gente tem que saber fazer essa transição. Depois, o importante será ter uma atitude humilde e jamais impositiva ou soberba. Ninguém suporta um pregador soberbo, irmão. Ninguém suporta. Aquele que é o sabe tudo, é um semideus. Não é? Ele não é pastor, agora ele já é semideus. Não é? Então não dá, não funciona. Outra coisa, achamos que devemos responder todas as perguntas e se falharmos o evangelho não será bem sucedido. Isso é verdade também. Temos receio de evangelizar, vai que me faz uma pergunta que eu não sei responder, não é? Como é que é essa história dos dinossauros? Como é que eu faço? Pouca gente vai lembrar de dinossauro, mas esquece disso. O maior fracasso na evangelização é não evangelizar. Você pode louvar a Deus, amém, irmãos? Esse é o fracasso da evangelização. Vamos lá. 8º passo. Aproveitar as oportunidades. A evangelização pode não acontecer se a oportunidade não é percebida. Então tem que estar de olhos abertos, ouvidos atentos. Oportunidades podem ser de 2 tipos: criadas e espontâneas. Você pode criar a oportunidade, ou a oportunidade vem ao seu encontro, é espontânea, ela surge. Então você tem que estar atento e aproveitar a oportunidade. Amém, meus irmãos? Agora, não fique esperando quando a vida estiver totalmente favorável para você, tudo maravilhoso. Não. Vê como Jesus fez, irmão. Estava cansado do caminho, com sede, e evangelizou a mulher samaritana. Até cansado você pode evangelizar. Você pode agradecer a Deus por isso? Então, aproveite. Doente, pode estar deitado na cama do hospital e evangelizar. Por que não? Então vamos lá. Evangelização deve ter a prioridade. Do contrário, a vida e a morte, a salvação e condenação tornam-se assuntos sem importância. Devemos fechar os olhos em oração para pedir oportunidade e abrir os olhos e coração quando elas surgirem. Atenção, atenção. Para cada pessoa uma abordagem diferente. É verdade isso. Jesus fazia pontes. Ele nem sacrificava a mensagem e nem consagrava um método. Não precisa ser só de um jeito e só uma mensagem. Depende com quem eu estou falando. Então, por exemplo, eu coloquei aí, para Nicodemos, qual foi a mensagem? A mensagem foi nascer de novo, porque Jesus estava falando com um homem autossatisfeito, autossatisfação, realizado pela religião. Ele precisava ouvir tudo o que você fez até hoje. Bonito, né, Nicodemos? Foi bonito, foi interessante, todo mundo aplaudiu, sim, mas nada disso serve. Você precisa nascer de novo, você precisa começar do zero. Quantos estão entendendo isso, amém, irmãos? Agora, para a samaritana, chegar nela e dizer que precisava nascer de novo, não, a conversa com ela foi outra, foi sobre uma pessoa insatisfeita. Então, como é que Jesus pregou para uma pessoa insatisfeita? Como ele pregou para a mulher samaritana. Então, é estudar, prestar atenção
nessas nuances, diferenças, não é? Betesda, Jesus chegou para o paralítico e mandou andar. Amém, irmãos? E assim, não falou para o paralítico: você precisa nascer de novo. Ele poderia dizer: nascer de novo? Voltar a ser paralítico? Não, não. O que ele precisava é ser curado da paralisia. Então, cada um com a sua necessidade. O caso de Zaqueu e assim por diante. Passo número 9, participar. Devemos ser impulsionados pela palavra, mesmo quando há resistência ao Evangelho. É importante ler o que está aqui, viu? Depois, em sua casa. Atos 18, 5 a 11. Quando o Senhor encomenda a Paulo ficar em Corinto, e dizendo para ele: tenho muito povo nesta cidade. Vocês acreditam que tem muito povo para Jesus ainda, irmãos? Sim ou não? Mas tem muito povo para Jesus. Muita gente. Passam do lado da gente o dia inteiro. E finalmente eu digo aí: como harmonizar a soberania divina e a responsabilidade humana? O capítulo 9 fala da soberania de Deus. E o capítulo 10 fala sobre a responsabilidade do homem. O capítulo 9 não funciona sem o 10. E o 10 não funciona sem o 9. No 9, você fala que você vê Deus dirigindo a salvação. E no 10, fala da responsabilidade daquele que prega e daquele que ouve o Evangelho. Amém, meus irmãos? Então você não pode deixar isso nem só com Deus e nem só com os homens. É de mãos dadas. É Deus e o homem que vão promover a salvação da humanidade. Você pode agradecer o Senhor por isso? Amém, irmãos? Então, se você faz silêncio na evangelização, não ponha a culpa em Deus pelo seu silêncio. Finalmente, está escrito aqui, olha: Deus era apenas nosso Criador e Juiz, antes de Jesus. Mas, um dia se revelou a nós como Redentor e Salvador. E esta boa nova precisa ser compartilhada. Hebreus 12, verso 1 a 3. Não vou ler, vocês podem ler em casa. Não é? O que é que temos de responsabilidade para levar em consideração? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí diz: considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Muitas vezes você tem vontade de desanimar, mas considere, leve em consideração que Jesus suportou todas as afrontas dos pecadores. Aquilo que você vai passar na evangelização não é nada perto do que Jesus já passou. Bendito seja o nome do Senhor. Considerai o que Jesus já suportou e anuncie o Evangelho com toda a convicção, com todo o ânimo. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Considere que nosso silêncio revela o nosso coração. Último versículo da noite: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amém, meus irmãos? Se o seu coração está cheio de Jesus, é de Jesus que vai falar a sua boca. Que Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe desde o novo convertido ao mais experiente entre nós. Todos podemos evangelizar e devemos evangelizar. Vamos ficar de pé. Quero chamar aqui à frente nosso irmão Kaique. Deixa eu ver o nome dele completo aqui. Kaique Bordino da Silva. Pedi aos pastores para descer ali e nós vamos impor as mãos sobre ele. Está sendo indicado e já foi verificado a procedência, né, do nosso irmão para ser recebido como presbítero na nossa igreja, ser ordenado ao presbitério. Muito bem.
1 Timóteo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém. Vamos orar pelo Kaique Bordini, para que o bom Deus, através dele, realize obras maravilhosas, de apoio ao pastor da congregação, ao campo, ministrando a palavra de Deus. Dedicou-se a ler totalmente a palavra de Deus, a frequentar cursos de estudo da palavra de Deus, curso teológico, frequentador assíduo do culto, da escola bíblica dominical, frequentador assíduo das reuniões de obreiro, participou do curso de formação cristã. O que apresentar para ele, ele vai fazer. Esse é o Kaique. E eu quero agradecer a Deus pela indicação e vamos orar ao Senhor. Todos vocês que estão na fila, é só ir cumprindo os requisitos. É só ler a nossa cartilha, está lá com todos os requisitos baseados na palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. E já ficou de joelho, porque de joelho é melhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela vida do Kaique, pedimos a Tua bênção sobre ele, para que, sim, ó Deus, diante do Senhor, ele cresça ainda, ó Deus, ministerialmente, com responsabilidade, com temor de Deus, fazendo a Tua obra, Senhor. Abençoa-lhe, abençoa a sua casa, abençoa a sua saúde, abençoa seu ministério, nosso Pai Celestial, engrandecendo o nome de Jesus. Pai Celeste, nós oramos assim, e nós agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja, por este Ministério Belém sediado em Pindamonhangaba, por este ano de 2022, pela vida do pastor José Wellington, pela vida do pastor Wellington Júnior, pelas Assembleias de Deus em todo o Brasil. Nosso Pai, nós assim oramos, ó Pai, e agradecemos, ó Deus, pedimos que a evangelização seja uma paixão, sim, ó Deus, no coração de cada membro, de cada um dos servos do Senhor desta igreja. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Cumprimente o seu irmão ao seu lado. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.